A Caixa dos 7 Desejos. Parte 3. A Língua do Morto. Uma semana havia se passado desde que Augusto Albuquerque fizera seu segundo desejo. Aquela noite ainda permanecia viva em sua memória. A caixa aberta, a mão seca se movendo lentamente e a voz sombria sussurrando. Seu segundo desejo foi atendido. Augusto permanecera imóvel diante da caixa. A mão se ergueu lentamente e abriu os dedos. No centro da palma surgiu algo pequeno e escuro. Uma língua humana, ressecada, escurecida pelo tempo. Parecia ter sido arrancada séculos atrás. Augusto sentiu o estômago embrulhar. O que é isso? A voz respondeu. A língua de um homem que jamais perdeu uma discussão. Um homem que convenceu reis, enganou multidões. Augusto recuou. Você quer que eu toque nisso? Se deseja vencer qualquer causa, qualquer julgamento, qualquer homem, aceite meu presente. O advogado hesitou, mas a ambição falou mais alto. Pegou a língua com a ponta dos dedos. Ela estava gelada. No mesmo instante, uma dor terrível atravessou sua boca. Augusto caiu no chão, gritando, sentindo como se sua própria língua estivesse sendo arrancada. E então, tudo ficou escuro. Dias depois, o julgamento do poderoso político finalmente chegara. O caso dominava os noticiários do país inteiro. Jornais internacionais acompanhavam cada detalhe. A condenação parecia inevitável. As provas eram incontestáveis. Vídeos, áudios, depoimentos, documentos. Tudo apontava para a culpa do réu. O juiz responsável pelo caso era conhecido como o mais severo do país. Jamais havia absolvido alguém diante de tantas evidências. Naquela manhã, o tribunal estava lotado. Repórteres, fotógrafos, câmeras transmitindo ao vivo. Augusto permanecia sentado, ouvindo o promotor apresentar uma a uma todas as provas. O discurso era impecável. Ao final, até mesmo Augusto acreditava que perderia. Então o juiz falou. A palavra está com a defesa. Augusto levantou-se. Ajustou a gravata. Alisou o paletó preto impecável. E caminhou lentamente até o centro do tribunal. Então aconteceu. O chão desapareceu. Tudo começou a girar. As vozes ficaram distantes. Seu corpo parecia leve, mas ele continuava de pé. Sua boca se abriu. E as palavras começaram a sair. Palavras que ele não conhecia. Argumentos perfeitos. Frases poderosas. Uma eloquência impossível. Era como se sua língua tivesse vida própria. Como se outra pessoa falasse por ele. O tribunal inteiro permaneceu em silêncio. Hipnotizado. O promotor abaixou os documentos. O juiz arregalou os olhos. As testemunhas pareciam incapazes de desviar o olhar. Augusto falava. Falava. Sem parar. Durante 2 horas. 2 horas que pareceram poucos minutos. Então, silêncio. Ele piscou os olhos. E percebeu que estava novamente sentado em seu lugar. Confuso. Sem lembrar de quase nada. Ao seu lado, o político o encarava assustado. Como se tivesse presenciado um milagre ou uma maldição. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos. Parecia perturbado, quase hipnotizado. Por fim, respirou fundo e declarou: Este tribunal absolve o réu de todas as acusações. O salão explodiu. Jornalistas correram. Câmeras disparavam flashes sem parar. Repórteres gritavam perguntas. O promotor permanecia imóvel, sem acreditar. Augusto apenas observava tudo, com um discreto sorriso de vitória.
mas por dentro sentia medo, porque sabia, aquela vitória não era sua. A partir daquele dia, o escritório Albuquerque e Associados entrou para uma lista restrita e poderosa. Os maiores empresários queriam seus serviços. Políticos influentes, celebridades, bilionários, casos considerados impossíveis. Todos procuravam Augusto Albuquerque. E ele nunca perdia. Nunca. Sua fama atravessou fronteiras. Convites para jantares luxuosos chegavam diariamente. Viagens internacionais, eventos exclusivos, festas em mansões. Sua esposa Helena era admirada por todos. Os filhos tornaram-se figuras conhecidas nos círculos sociais mais sofisticados. A família Albuquerque vivia seu auge. Mas Augusto não conseguia ser feliz, porque toda noite ele ouvia algo. Um sussurro, muito perto de seu ouvido, como uma voz escondida dentro dele. E certa madrugada, ao escovar os dentes diante do espelho do banheiro, algo aconteceu. Ele abriu a boca e congelou. Sua língua não era mais a mesma. Estava mais escura, coberta por pequenas veias negras. E por um breve segundo, ela se moveu sozinha, como uma serpente. Augusto deu um passo para trás, horrorizado. Então ouviu a gargalhada. Parecia a voz da velha feiticeira. Augusto correu até seu escritório. Abriu a porta com violência. A caixa estava sobre a mesa, aberta. A mão seca permanecia ali. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela havia outro objeto, pequeno, envolto em um pano negro. E a voz da feiticeira sussurrou novamente: "Prepare-se, Dr. Augusto. O terceiro desejo terá um preço."